Olá pessoal, bom, a gente vai continuar aqui com o ritmo das nossas aulas. Vou falar um pouquinho sobre os objetivos da NBR 5410, certo? Então diz o seguinte: a norma abrange praticamente todos os tipos de instalação de baixa tensão, instalações elétricas, né, de baixa tensão. E aí ele cita aqui as principais, né, edificações residenciais e comerciais, estabelecimentos institucionais e de uso público. O estabelecimento é de uso público, porém aqui nós não estamos falando de iluminação pública. A iluminação pública, ela obviamente não é contemplada pela NBR 5410. A iluminação pública ela tem a sua própria norma. Okay? Estabelecimentos industriais, estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros. Lembrando mais uma vez, né, só mesmo a título de lembrança, para que a gente não esqueça que a NBR 5410 ela diz respeito a instalações de baixa tensão. Então, instalações de baixa tensão, em se tratando de corrente contínua até 1.500 volts, em se tratando de corrente alternada até 1.000 volts. Ok? Muito bem. Edificações pré-fabricadas, reboques de acampamento, né, trailers, locais de acampamento, camping, marinas, locais análogos, áreas descobertas das propriedades, áreas externas, né, canteiros de obras, feiras, exposições, outras instalações temporárias. As instalações elétricas de baixa tensão podem ser alimentadas diretamente em baixa tensão, né, por rede pública de baixa tensão da concessionária, por transformador exclusivo da concessionária. Certo? Então, quando ele diz as instalações elétricas de baixa tensão podem ser alimentadas, aí ele cita aqui no item A 2 pontos, né? Quando ele destaca diretamente em baixa tensão, em BT, significa dizer que essa alimentação para a unidade consumidora pode ser coletada diretamente da via pública, tá certo? Ou pode ser coletada da via pública através de um transformador da concessionária, porém de exclusividade para aquele cliente. Tá? Aí você diz, mas professor, independente de uma coisa ou de outra, sempre eu não terei a alimentação vindo da rede pública? Claro, claro que sim. Mas eu vou destacar três situações bastante diferentes. Primeiro, você recebe em baixa tensão, né? Porém você recebe de um transformador que está na sua calçada. Ele está em um poste no limite da via pública, porém ali em frente a você. É um transformador exclusivo. Ele é da concessionária, porém ele está sendo disponibilizado exclusivamente para você, unidade consumidora. Isso é uma maneira, né? É o que ele discute aqui nesse segundo ponto. Primeiro ponto, diretamente da via pública de baixa tensão. Então, você coletou a energia através de um ponto de derivação, tá certo? Porém, você muitas vezes nem sabe onde é que está o transformador. O transformador pode estar nas suas proximidades ou não. Porém, você já pegou da via pública, né, em baixa tensão. Tá? Muitas vezes você, como eu destaquei, você nem vê o transformador. E o terceiro ponto é quando você recebe da via pública, porém através de um transformador interno à sua instalação, certo? Através de uma subestação interna à sua instalação, que pode ser abrigada ou não. Né? Nesse caso, você está recebendo da via pública, porém você recebe em média tensão e essa unidade de transformação da subestação, né? Subestação interna, ela faz esse abaixamento da tensão, tá certo? No caso aqui para a nossa rede de 13.8 kV para 380 kV, eu estou falando de tensão trifásica, ok? Então são vários pontos distintos, né? Eu vou destacar esses dois aqui, olha só. Primeiro deles é exemplo de ramal de ligação
da instalação elétrica derivado da rede secundária da Enel. Então, como eu falei para você, olha só, aqui é a entrada da sua unidade consumidora, tá? Mas você está coletando através de um ponto de derivação aqui, né, da rede da Enel, tá? Antigamente Coelce, né? Então, até essa figura até é antiga. Mas você pegou aqui de um ponto de derivação, olha, muitas vezes você nem vê onde está o transformador, mas aqui já é rede de baixa tensão, aqui já é 380 volts, tensão de linha, né? Então você coletou aqui, ó, fez aqui a derivação, ó, e está alimentando aqui, né, através desse ramal de entrada, está alimentando a sua unidade consumidora, ok? E aí, aqui a gente mostra um esquema típico, né, de um diagrama unifilar, né? Então aqui eu tenho o ramal de entrada em baixa tensão, que é o ponto de entrega, que é a origem da tua instalação. E aqui você vem o medidor e a proteção geral, tá? O sistema de medição e a proteção geral da tua unidade consumidora. Aqui é um diagrama unifilar bem básico, muito simples, certo? Bem diferente dos diagramas unifilares que nós utilizaremos nos prédios de múltiplas unidades consumidoras, que é o objeto principal do nosso curso, né? Muito bem. Então, continuando aqui, é aquela outra opção, a última opção que falei para vocês, né? Você recebe em média tensão, através de uma subestação de transformação. Então você recebe em média tensão e você vai precisar de uma subestação interna, que, mais uma vez, como falei, ela pode ser abrigada ou não, certo? Mas você já recebe média e a unidade de transformação dessa subestação vai ser responsável por baixar essa tensão de 13.8 kV para 380 volts. A outra opção é por fonte própria em baixa tensão, que pode ser um gerador, tá certo? Um sistema de gerador, pode ser gerador diesel, né? No caso típico de um sistema de alimentação elétrica para serviços de segurança em edificações de qualquer natureza. Então é muito comum, pessoal, num prédio de múltiplas unidades consumidoras, você ter uma unidade secundária de geração, tá certo? Você pode ter, geralmente, você tem em unidades, em prédio de múltiplas unidades consumidoras residenciais, você tem gerador diesel, tá certo? Ali como uma segunda opção. Por quê? Porque a partir do momento em que a rede cai, você já entra com essa geração secundária para que você possa manter alguns serviços essenciais, tá certo? Principalmente a iluminação, né, de áreas comuns, tá certo? Iluminação de áreas comuns, também o serviço de elevadores, né? Não é nada agradável alguém passar um tempo aí num elevador entre um andar e outro, né? Eu acho que a gente já passou por isso, sabendo do que eu estou falando, tá certo? Em prédios comerciais é bastante comum também o sistema de baterias, né? Como? Você associa o sistema de baterias a uma UPS, né? Uma UPS de médio porte, digamos assim, certo? Então ali você vai ter um grande no-break, né? Digo grande no sentido da potência, né? Então você vai ter um no-break. No-break entra muito rápido, pessoal, mas muitas vezes o que se faz é o seguinte: você associa, quando você não quer gastar muito com baterias, tá certo? Vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Quando você não quer gastar muito com bateria é muito caro e também demanda um espaço exagerado para você condicionar essas baterias, né? Então, quando você não quer gastar muito com isso, você
você lança a mão de uma UPS, né, com o sistema de baterias, né, o sistema de backup. Então você tem ali baterias, UPS, e como ele vai entrar bem rápido, você pode ter, faltou energia, a UPS vai entrar imediatamente, né? Esse tempo aí é inferior a 10 milissegundos, você praticamente nem nota. Os serviços essenciais, estou me referindo, tá certo? E aí dá tempo, um segundo sistema, né? Que no caso seria baseado a gerador diesel, tá certo? Entrar, porque o gerador diesel ele vai demorar ali 3 minutos em média para entrar, tá certo? Até ele estabelecer a energia para você, demora uns 3 minutos. Muitas vezes você não tem esse tempo, ou então o seu serviço ele é crítico, tá certo? Um exemplo é Serpro, tá certo? O serviço o Serpro ele funciona assim. Então ele tem lá a alimentação da rede convencional, eu tenho um sistema de UPS, né, de médio porte, digamos 160, estou falando aqui de 160 kVA, né, UPS de médio porte. É um sistema de baterias, mas ele tem também um gerador a diesel, né, de médio porte ali. Então, caiu a rede interna, caiu a rede externa, imediatamente entra a UPS e aí depois de 3 minutos assume o gerador diesel, a UPS sai, tá certo? Depois a volta é a volta convencional, tá? Mas ele tem essa jogada porque lá no Serpro, por exemplo, são muitas cargas, né, para o processamento de boa parte da folha de pagamentos da esfera federal, né, dos servidores públicos federais. Então, tem muita carga não linear, muito computador, muito processamento, então assim, a carga é pesada, mesmo caindo a energia externa, você tem que manter uma carga pesada mínima, né? Então, por isso que se faz uso desses dois sistemas, tá certo? Em conjunto, né? Entra a UPS, né? Mas o sistema de baterias dela é tal que não vai suportar muito tempo, né? Suporta um tempo razoável, né? Mas rapidamente entra o segundo sistema para aliviar a UPS, ok? Então é bastante comum isso aí. Muito bem. Bom, e aqui seria aquele segundo sistema que falei para vocês. Você recebe em baixa tensão, mas através de uma unidade de transformação, tá certo? Através de uma unidade de transformação, específica para você. Esse exemplo aqui não é o melhor exemplo, porque aqui apareceu, pessoal, o conjunto de medição. Se aparecer um conjunto de medição polimérico, significa dizer que o sistema entende que você está recebendo em média tensão, tá? Em tensão primária. Você está recebendo em tensão primária, tá? A sua medição está sendo feita aqui, ok? Então, se você está recebendo em média tensão, sua medição está na rede primária, tá? Mas esse transformador aqui, ele é um transformador dedicado a você, ok? Então, essa é uma opção que você pode ter, né, para receber essa energia. Tá? Muitas vezes, quando a tua potência não é tão alta, né, você não precisa exatamente de uma subestação interna, você pode receber em média tensão através de uma subestação aérea, sem problema nenhum, como é esse caso aqui. Mas outras vezes você recebe já em baixa tensão, então no caso não teria esse conjunto polimérico, certo? Você recebe em baixa tensão do próprio transformador da Enel, ok? Então são várias modalidades, são várias maneiras que existem para que você receba essa energia. Eu me refiro sempre à unidade consumidora, tá? Muito bem, então aqui também seria um exemplo, né? Quando você recebe um esquema típico, né, de instalação alimentada por rede pública em alta tensão,
Alta tensão, mas na verdade, pela definição, é média tensão, tá certo? Por definição, a média tensão ela vai de 2,4 kV, tá certo? 2,4 até 36,2 kV, tá certo? 2,4 a 36,2, então você tem aí média tensão. Acima disso, você tem alta tensão. Bom, muito bem. Então aqui, olha só, ponto de entrega, ramal de entrada. Então você tem aqui o transformador, olha só, tá certo? Você tem um conjunto de medição e você tem a proteção geral. Muitas vezes, pessoal, esse aqui é um diagrama típico de você poderia utilizar num prédio de múltiplas unidades consumidoras, por exemplo, tá? Ou então numa indústria, né, de médio porte, grande porte, você poderia ter também um esquema parecido com esse. Geralmente, no prédio de múltiplas unidades consumidoras, você teria aqui um circuito dedicado à bomba de incêndio, né? Esse circuito ele tem uma alimentação diferenciada com relação ao restante da tua circuitaria. Por quê? Porque esse circuito ele é um circuito dedicado e ele vai ficar após o medidor e antes da proteção geral, tá certo? Então, seria após o medidor e antes da proteção geral. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que acabei passando sem querer. Então, ele seria, você teria aqui o seu quadro de distribuição, tá? Quadro de distribuição, e você teria, digamos que isso aqui fosse a proteção geral, então esse circuito estaria aqui, após a medição e antes do quadro de antes da proteção geral, ok? Porque se acontece algum problema, né, de incêndio, a proteção geral ela abre, né, mas você teria alimentação para a bomba de incêndio. Então, geralmente se dá desta maneira, ok? Muito bem. A norma aplica-se também a qualquer linha elétrica ou fiação que não seja especificamente coberta pelas normas dos equipamentos de utilização, porque existem normas específicas para equipamentos. Eu acho que eu até já tratei um pouquinho disso aqui com vocês, tá certo? Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma UPS, né, um no-break, uma fonte, existem normas, estabilizadores, existem normas específicas de equipamentos, certo? Por exemplo, um exemplo onde a NBR 5410 não se aplica, tá certo? A parte elétrica, né? A instalação elétrica de automóveis, instalação elétrica naval, né? Porque existem normas específicas para isso, tá bom? Muito bem. Linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos relacionados exclusivamente à segurança, contra choques elétricos, incêndios, efeitos térmicos em geral e a compatibilidade eletromagnética. Tá? Então, aqui a gente está tratando de equipamentos mais específicos, então é natural que eles tenham a sua própria norma. Onde ela não se aplica, né? Falei aqui um pouco para vocês, tração elétrica, né? Instalações elétricas de veículos automotores, embarcações, aeronaves, então essas questões bastante específicas não vai. Iluminação pública, tá certo? Muito bem. Mais aqui, redes públicas de distribuição de energia, então de uma forma geral, instalação rede pública não, né? Instalações em minas, cercas eletrificadas também não vai, porque já existe norma específica para isso, tá certo? Instalações de proteção contra quedas diretas de raio, ok? Existem normas também para isso, né? Específicas, ok? Então, essa norma NBR 5410 não cobre. Então, aqui existem algumas normas, né? Através das quais a NBR 5410 ela se apoia, tá? Então, instalações elétricas em locais de afluência de público, certo?
baixa tensão, requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, existem várias outras normas onde a NBR 5410 se apoia, tá certo? A aplicação desta norma não dispensa o respeito aos regulamentos dos órgãos públicos, né? Então, aqui a gente cita duas normas, uma da ANEEL, né? A resolução normativa 456 de 2000, ela já está em desuso, ela foi substituída em 2010 pela RN 414, né, uma bíblia aqui para os engenheiros eletricistas e profissionais afins, tá certo? Essa norma ela foi atualizada em 2017, então acho que até já disponibilizei para vocês a última atualização, ainda está nas pastas lá no Teams, né, 414/2017. E uma norma do Ministério do Trabalho, tá certo? Norma regulamentadora NR10, norma de segurança, tá? Então, essa norma aqui é uma norma que envolve bastante segurança, né? Então, quando alguém do Ministério do Trabalho chega para algum fiscal, né, para fiscalizar uma instalação elétrica que, evidentemente, geralmente já está em funcionamento, está em andamento, né? Então ele vai se basear bastante na NR10, né? E aí vai pedir uma série de documentos, né? E aí quero testes que vocês fizeram aqui na malha de aterramento de vocês, tá certo? Teste de tensão de passo e toque, ok? Quero ver como é que anda a atualização documental, né? Os diagramas, se eles estão batendo, né? Eles se preocupam bastante também com a sinalização, se tudo está indicado corretamente, ok? Se nos quadros de distribuição estão presentes os diagramas unifilares das instalações daquele respectivo quadro, né? Então eles exigem que esteja lá dentro do quadro, geralmente se coloca na parte interna da porta do quadro. Então todos esses detalhes, né? E outras coisas, né? Uma série de coisas, não é só isso não, é bastante coisa, tá? Então tudo isso é inspecionado e se baseia na NR10, ok? Muito bem. As instalações elétricas cobertas por esta norma estão sujeitas também às normas para fornecimento de energia estabelecidas pelas autoridades reguladoras e pelas empresas distribuidoras de eletricidade. Essa aqui é bastante antigo, essa capinha aqui, tá certo? Ainda NT001, vocês estão vendo o ano, 2008, né? Mas ela já passou por várias atualizações, tá certo? Isso aqui é uma norma específica antigamente, até aí ainda era COELS, né? Agora Enel, então é uma norma específica da Enel, tá certo? E ela está alinhada com a NBR 5410, certo? Essa norma é uma norma para instalações em baixa tensão, unidades consumidoras instaladas em baixa tensão, certo? Muito bem. Mas como falei para vocês, essa norma já passou por diversas atualizações. A última versão dela é a ET 124. ET 124, tá certo? A gente vai estudar direitinho ao longo desse curso, tá? Muito bem. Referências normativas, né? As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas nesse texto, constituem prescrições para esta norma. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Então, aqui a gente vai passar por algumas delas, né? Norma para disjuntores, né? Mas essa daqui já foi descontinuada, ok? E aí,
as novas normas para disjuntores, elas se baseiam nessas duas aqui, nessas duas IECs, tá? E elas ganharam o próprio nome da IEC, ok? Aí vai depender do tipo de disjuntor que você está trabalhando. Se você trabalha com mini disjuntores, que é mais comum para unidades consumidoras que trabalham em potências mais baixas, e outros tipos de disjuntores, né, disjuntores para maiores tensões e maiores correntes, quando se trabalha com maior potência, certo? Então essas duas normas, elas dizem respeito a tudo isso e elas falam sobre vários aspectos, inclusive os testes que eles devem apresentar, né? Tipo de teste, as curvas, fala sobre todas as curvas existentes, tá certo? Para os disjuntores, as classes dos disjuntores. Então, se você tem um tipo de disjuntor ou outro tipo de disjuntor, então você se valerá de uma dessas duas normas, uma ou outra, mas todas as duas são atualizadas, tá? Então são as novas normas para tratar de disjuntores, né? Então vocês já estão vendo que a gente tem normas específicas, que é um exemplo claro, né? Normas específicas para dispositivos. Bom, aí tem iluminação de interiores 5413, também descontinuada, tá certo? Instalações elétricas em atmosferas explosivas, 5418 também descontinuada, e aí elas foram substituídas, tá certo? Atmosfera exclusiva por mais uma norma internacional, a iluminação de interiores 5413 foi substituído pela NBR 8995, tá certo? Que também trata do mesmo tema. E só lembrando, pessoal, para que não fique nenhuma dúvida, que essa que eu citei, a 8995, NBR 8995, ela trata de ambientes de trabalho assim, bem específicos, tá certo? Então, de acordo com o ambiente de trabalho, ela ajusta, tá certo? E mostra como é que deve ser a iluminação, tá? De acordo com o ambiente de trabalho, a altura, né? Desde o teto até a área de trabalho. Então faz diferença se você tem um ambiente para estudo, um ambiente escolar, faz diferença se você tem uma sala de desenho técnico ou um pátio para costura, então, ou um ambiente industrial, um pátio industrial. Então tudo isso faz diferença, tá? Então ela trata fortemente sobre isso. E os softwares que nós recomendamos para iluminação, né? Vai chegar um momento em que a gente vai fazer essas recomendações, eles já estão alinhados a essa norma, certo? Então vocês não precisam se preocupar. Muito bem, então a gente tem mais outro exemplo aqui, não é? A NBR 5419, né? Bastante utilizada, tá certo? Porque ela trata de proteção contra descargas atmosféricas. Antigamente, a última atualização dela era 2005 e agora 2015 teve uma super atualização. Ela foi dividida em 4 partes, né? Então, ela ficou bem completa, certo? Então, é uma norma também bastante conhecida e bastante utilizada no dia a dia. É uma norma que saiu há pouco tempo, né? Quer dizer, pouco tempo entre aspas, mas a 14136, que trata de plugs e tomadas para uso doméstico, né? Essa norma, ela modificou o nosso antigo padrão, né? de tomadas para baixa tensão, né? Então agora com essa nova norma, nós temos dois padrões, tá certo? Para, digamos, 250 volts, você tem padrão para 10 amperes e padrão para 20 amperes. Obviamente, nós vamos ter diferença, vou até colocar aqui para vocês os padrões, né?
Antigamente, geralmente, o que nós tínhamos era esse padrão aqui. A tomada não era como esta que vocês estão vendo, aqui é o padrão novo já, mas o plug, né, o macho, era 2 pinos. A gente não se preocupava muito com o terceiro pino que diz respeito à proteção, né, à terra. Somente fase neutro. Agora não, nós temos os 3 pinos, tá certo? Fase neutro e o aterramento, tá? E geralmente a recomendação, tá? Quando você olha de frente, é que à direita se tem a fase, à esquerda o neutro e no meio o aterramento, certo? Então seria essa a recomendação. Muitas vezes não é seguido isso aí. O eletricista, quando está fazendo a instalação, faz de qualquer jeito, mas existe essa recomendação, tá certo? Para que se tenha um padrão, né? Para que se tenha um padrão. Se você não criar padrão, você não faz nada, tá certo? Então, ela é bem segura, porque uma vez que existe um chanfro, tá certo? Através dessa figura é possível ver, né? Existe um chanfro, né? Os furos eles ficam na parte interna desse chanfro. Então você não, o usuário ele não tem mais acesso a tocar na parte metálica, estando ela conectada ao furo, tá certo? E aí caracterizaria já a alimentação, você tomaria um choque, né? Então o risco agora foi bastante minimizado. Deixa eu colocar aqui no, olha só. Então existe agora, quer dizer, a partir dessa norma, né, a preocupação com isso tudo, e nós estamos mais seguros utilizando esse novo padrão, certo? Mais seguros utilizando esse novo padrão. Muito bem. Existem muitos aspectos, né, de proteção contra os contatos acidentais, né? Então você tem aqui também esse porta-lâmpadas ou suporte, né? E a ideia é que você seja dificultado, tá certo? A ideia é que seja dificultado para você, olha só, dificultado o contato entre a parte metálica e seu dedo e a alimentação, certo? A alimentação aqui na parte de baixo, tá? E aí você não ficaria em contato, tá? Então, o soquete ele é não energizado, que vai fazer contato essas duas partes aqui, mas quando elas estiverem tocando aqui já a parte interna, né, do soquete, do porta-lâmpadas, certo? Então a parte mais profunda é onde se conectará com o soquete da lâmpada. Então você não teria o risco de tomar o choque, porque quando você fizer ou fizesse o rosqueamento completo, então era somente aí onde estaria sendo energizado a lâmpada através do soquete, tá? Então existem essas pequenas diferenças que fazem bastante, no final das contas, pode proteger vidas, né? Eu digo proteger vidas porque, muito embora a NBR 5410 ela exija que você tenha um dispositivo chamado DR, a gente vai já falar dele, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Um dispositivo DR que impeça, né, de o usuário tomar choque, né, acima de 30 miliamperes, ok? Então é um dispositivo de alta sensibilidade, mas como não existe inspeção, a gente já tratou disso, então pode ser que a instalação ela não tenha DR, ela vai funcionar da mesma forma e o usuário esteja exposto ao choque elétrico, tá? Então essas pequenas mudanças elas promovem uma grande diferença. Muito bem. A terminologia de instalações elétricas de baixa tensão
tratada nessa norma aqui, ó, 60050, Vocabulário Eletrotécnico Internacional, capítulo 826, Instalações Elétricas em Edificações. Isso é uma coisa bastante importante, pessoal, para que a gente possa falar o mesmo idioma, né? O mesmo idioma técnico, certo? Se a gente não fala o mesmo idioma técnico, fica bem difícil a comunicação, tá? Muito bem, componente, né, de uma instalação elétrica, obviamente, podem ser materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos, okay? Máquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes da instalação. Aqui como exemplo ele cita linhas elétricas, aqui eu estou colocando parte de um quadro, tá certo? Onde esse quadro ele tem um sistema, né, de bancos de capacitores, e esse banco de capacitores ele entra de acordo com uma determinada programação, tá? E aí, geralmente o que nós temos, pessoal, aqui é um exemplo de um quadro de distribuição bem feito, né, bem organizado. Um dos objetivos do quadro de distribuição é promover essa organização, né? Se você pudesse olhar isso aqui mais de perto, você ia ver que toda essa circuitaria está bem sinalizada. Então você sabe exatamente quem é quem e a partir daqui onde está sendo iluminado e por quem está sendo iluminado, tá certo? Ou energizado, desculpa. Onde está sendo energizado e por quem está sendo energizado, tá certo? Então, muito bem, isso é uma coisa, né? Tá? Mas muitas vezes na prática você vai se deparar com uma situação um tanto quanto diferente. Isso daí é o caso ideal, tá certo? Muitas vezes você não tem um quadro bem organizado desse aqui, tá certo? Proteção, pessoal, e informação fazem muita diferença, né, em todos os aspectos, sobretudo na nossa área, certo? Proteção e informação. Uma das maneiras de você se proteger é você ser o mais organizado possível, certo? Então, você sendo organizado, dificilmente você causa um dano, tá certo? E aí compromete a proteção de uma forma geral, proteção de vidas, proteção do patrimônio, tá? Por algo de falha, tá certo? Porque você negligenciou a instalação de uma maneira geral, porque você negligenciou a organização, certo? Então, quando você não tem algo organizado, então você corre um sério risco, tá certo, de causar danos, tá? Então, imagina só, olha aqui a complicação, tá? Isso aqui não precisa ser um especialista para ver que isso aqui já pegou fogo e talvez algumas vezes, ok? Mas mesmo assim está funcionando. Isso aqui é uma foto real de uma planta industrial, isso aqui, tá? Olha só o nível de organização aqui da coisa, tá? Então não é de se estranhar, tá certo? É até esperado que isso aqui funcione de qualquer maneira e em alguns momentos possam, inclusive, causar risco de vida, tá certo? Possa promover incêndios, tá? Promover curtos-circuitos que podem levar a incêndios, importantes inclusive. Tá? Então não é de se admirar que você tenha, com esse nível de desorganização, não é de se admirar que você tenha problemas numa instalação desse nível aqui, ok? Então, preciso a gente se precaver bastante. Mas, olha só, tá? Isso aqui não passa nunca numa inspeção, aquela que eu falei para vocês, da NR10, né? Você tem aqui um banco de capacitores, você não tem nenhuma informação sobre ele. Aqui é um aviso, mas eu não estou vendo nenhum diagrama unifilar, você não sabe nada, identificação aqui muito menos, né? Então, bastante complicado você
trabalhar com uma instalação dessa maneira, tá certo? Vocês estão vendo aí. E aqui, pessoal, para mostrar para vocês como é a típica instalação, né, assim, através de um diagrama que poderia chamar aqui multifilar, de uma unidade consumidora simples, né? Aqui uma casa, tá certo? Olha só, ela está recebendo em baixa tensão. Você não está vendo nenhum transformador, então aqui já é baixa tensão. Ela está pegando aqui do ponto de derivação, olha só, ramal de ligação, ponto de entrada. Eu tenho aqui o medidor, sistema de aterramento. Então, você vai ter ali um sistema com três hastes para aterramento, aterramento padrão de uma unidade residencial simples, tá certo? E aqui o quadro de distribuição, tá? Em alguns casos, você teria, o que você teria aqui nessa caixinha? Você teria o medidor e você teria também a proteção geral, certo? Geralmente aqui dentro. E aí você entra para o restante da tua instalação com fase neutro e o aterramento que você promoveu aqui logo na entrada. E aí o resto é quadro de distribuição quadro de distribuição principal e quadros de distribuições, né, secundários, se houverem, tá? Aqui a gente tem algumas definições: equipotencialização, barramento de equipotencialização principal, certo? Suplementar. E aí, vou falar rapidamente, porque esses aqui serão temas que serão tocados em maiores detalhes, né? Isso que a gente vai tratar bastante, principalmente quando a gente tiver a parte de proteção. Mas equipotencialização, pessoal, como ele está dizendo aqui na definição, é um procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter equipotencialidade necessária para os fins desejados. É uma definição que ninguém entende nada, né? Vou tentar me explicar melhor do que isso. Então, o que seria? Olha só. A equipotencialização é o ato, tá certo? É a promoção, tá certo? De você ter todos os equipamentos referenciados para o mesmo sistema de aterramento. Então, vou tentar me explicar melhor. Digamos que eu estou aqui na sala, tem um equipamento, aparelho de som. Lá na cozinha eu tenho uma geladeira, certo? Lá na entrada eu tenho o motor do portão elétrico. O que importa para mim é que todos esses equipamentos, independente de onde eles estejam todos aterrados e no mesmo sistema de aterramento. Não vale estarem aterrados em sistemas distintos, porque aí você não tem equipotencialização. Equipotencialização é o fato ou o ato de você promover com que todos os equipamentos estejam sobre o mesmo potencial de referência. O potencial de referência é o nosso sistema de aterramento, tá certo? Se você garante isso, independente do curto-circuito, digamos, não vou nem falar em curto-circuito, vamos supor que houve a queda, tá certo, de um raio nas proximidades. Então, uma grande descarga atmosférica ocorreu nas proximidades da tua unidade consumidora. E quando uma grande descarga ocorre, pessoal, ela se espalha de forma esférica para todos os lados, tá certo?
né? Sempre de forma esférica, essa promoção ou essa dissipação de energia. A partir do momento em que isso ocorre, a cada ponto, tá certo? A cada ponto que se distancia daquele ponto onde houve a descarga, certo? Você tem um potencial diferente. Se as coisas fossem todas uniformes, bastante uniformes, em pontos equidistantes, vamos imaginar o centro de uma esfera e várias ondas esféricas saindo a partir desse centro. Então, em cada ponto equidistante ao ponto central onde houve a descarga, eles teriam mais ou menos o mesmo potencial, mas as coisas não são uniformes, tá certo? Você não vai ter o mesmo material do terreno, tá certo? Muitas vezes você vai ter terreno aberto, em pontos equidistantes você vai ter com outro tipo de material, inclusive metálico. Então é impossível isso passar pelo mesmo potencial. Mas mesmo assim, à medida que você vai aumentando o raio e se distanciando desse ponto, essas, digamos assim, barreiras de energia elas serão diferentes, ou esses níveis energéticos, níveis de energia serão distintos. Então significa que cada ponto você vai ter níveis distintos. É tanto que se acontece uma descarga forte e você está ali nas proximidades, você não, apesar de o raio não ter tocado em você, você sente os efeitos do raio por conta da tensão de passo. Tá certo? Você abriu o compasso, se você não está com o devido isolamento, né, com relação ao solo, você vai ter, entre uma perna e outra, entre um pé e outro, você vai ter diferentes níveis de energia, você vai ter circulação de corrente através do seu corpo. Então é o que a gente chama de tensão de passo. Então você levou uma descarga através da tensão de passo. Não exatamente da descarga que cai, porque se a descarga cair em você, você vira churrasco, não tem conversa, certo? Mas você sofre, e esses efeitos podem ser bem danosos. Você pode sofrer queimaduras importantes, etc. e tal. Mesma coisa os equipamentos. Então, se eles estão em áreas distintas e você não garante o mesmo potencial, a mesma potencialização, eles estarão sobre níveis distintos. Porque uma vez que a referência, a energia balança a rede toda. Então, essa dissipação de energia, ela vai fazer com que você tenha vários níveis de aterramento. Se você não tiver no mesmo aterramento, se você tiver na tua residência, digamos, 3 aterramentos distintos, cada um com parte dos equipamentos, cada um deles estarão em níveis distintos. Ao passo que se você tem um aterramento só e todos estão no mesmo aterramento, se um subir, todos sobem, se um cair, descer, todos descem. Estou falando subir e descer, né? Nessa oscilação que quando ocorre para o nível de tensão, tá certo, pessoal? Do terra, quando ocorre uma descarga. Tá? Então, se todo mundo subir, se subir um, todo mundo sobe junto, se um cair, todo mundo cai junto, então todos eles estarão na mesma referência. Você, se tiver com a mão em um equipamento ou em outro equipamento, você não vai tomar choque por conta dessa diferença, tá certo? É aí onde eu queria chegar, por isso que eu fiz a analogia lá com a tensão de passo. Tá? Ao passo que se você tem aterramentos distintos e parte dos equipamentos estão em diferentes aterramentos, se você está perto de equipamentos que estão em aterramentos distintos, você não toca num momento desse, você leva uma descarga. Tá? Então pode ser prejudicial para você. Tá? Então são essas questões que eu queria levantar para você, e aí o que ele trata aqui é barramento de potencialização principal, então você vai ter uma barra principal e várias outras barras suplementares ou secundárias, que é esse aqui, o BEL, né, chamado aqui. E aí para ilustrar e terminar essa nossa aula, eu vou mostrar justamente a diferença, tá certo? Então aqui você tem, olha só, você tem aqui
Olha só. Esgoto, aqui eu tô me referindo, pessoal, tudo metálico, tá certo? Antigamente se usava muito metálico, hoje em dia é menos comum. Se utiliza bastante plástico, tá certo? Mas antigamente era muito metálico, né? Então, tudo que for metálico tem que estar aterrado. Então, você teria que aterrar tudo, né? Todos os metálicos, tá? Esgoto, água, gás, se fosse o caso, tá certo? Outros elementos da construção, tudo metálico aterrado. Cabo de alimentação da rede, tá certo? Também aqui, olha só, vim para um eletroduto metálico, né? Hoje não é comum, tá? Mas você teria aqui todos esses elementos. E aqui você teria o barramento de equipotensalização. Olha só, o barramento aqui de equipotensalização, todo mundo ligado nele, tá? Acho que eu tenho outro exemplo aqui. Pronto. E aqui você tem, olha só, olha só. Você tem aqui equipotensalização, tá certo? Tem condutor de proteção, tá? Você tem equipotensalização principal, que é esse aqui, que é o barramento de equipotensalização principal, e tem o que eles chamam de barramento de equipotensalização local ou secundária, que é esse aqui, certo? Então, por que você faz isso, professor? Olha só, às vezes esse condutor ele fica muito comprido, tá? E aí, condutor comprido na instalação, você diz, olha, daqui para cá eu já não vou poder assegurar o mesmo nível de potencial porque vou ter aqui uma certa queda por conta da resistência dele que ficou alta e tal. Aí você coloca outros aqui em paralelo para que você diminua, tá certo? E melhore essa condução e que garanta que zero de tensão aqui é zero de tensão aqui, tá? Então, essa é a diferença entre você usar barramento principal e barramentos locais ou secundários, ok? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, né, a aula e aí a gente continua na próxima. Um abraço, até mais.